Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa do canal Travessia, Campo Analítico. Hoje com um tema muito importante, que é a psicanálise e a formação do analista, com a nossa convidada, a psicanalista e membro da Maêutica Florianópolis, Inesinha Lide. Antes de iniciar a roda de conversa, como sempre fazemos, eu já vou anunciar aqui o que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 16 horas. Teremos como convidada na próxima semana a psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, Márcia Sirigliano, que vai nos falar sobre um tema bastante interessante também e que toca o sujeito para além do sentido, na zona do corpo que é afetada pela voz, não a voz como um som físico, mas como resto, como aquilo que escapa ao sentido e insiste. E é sobre esse tema que a Márcia irá nos falar, sobre essa interessante e importante intersecção, onde se pode articular psicanálise e música, a partir do lugar da pulsão invocante, do lugar onde a música opera no corpo como ressonância. Por que a música interessa a psicanálise? Seria possível, a partir da música, escutar a voz pulsional? Então, são sobre essas e outras questões que a colega Márcia vai nos falar na próxima quinta-feira, aqui no Zoom do canal Travessia, Campo Analítico, às 16 horas. Para as pessoas que estão nos acompanhando a partir das redes sociais, agradeço desde já a participação. Estamos sempre recebendo uma ou outra sugestão sobre os temas das próximas rodas de conversa. Sempre avaliamos aí as possibilidades uma a uma, as possibilidades sugeridas, também as sugestões relacionadas aos convidados. E para essas pessoas que interagem conosco, agradeço realmente a interação. É, e um meu muito obrigado. E para aqueles que também quiserem interagir, seja com contribuições ou sugestões, basta enviar um direct pelo Instagram ou clicar no link abaixo da logomarca do Travessia, que vai abrir um campo onde você poderá inserir o seu comentário ou também a sua sugestão. Já deixo aqui o aviso que esse ano a programação da roda de conversa ela vai até o dia 18 de dezembro, que é a última roda de conversa programada do ano. Daí vamos dar o intervalo para depois retomar, né, quinzenalmente, a partir do dia 15 de janeiro de 2026. A roda de conversa será então quinzenal. Dados os devidos informes, quero dizer que hoje abrimos essa roda de conversa como um campo de escuta, não como um campo de saberes prontos e respostas assertivas, mas como um terreno vivo onde cada um se autoriza a arriscar. Recebemos hoje uma psicanalista que vai compartilhar conosco um pouco de sua experiência e formação, um gesto generoso, mas orientado a partir do lugar do analista. Vale lembrar que a formação do analista, tema proposto para hoje, não é um curso nem um percurso linear, mas uma dobra. Podemos dizer uma dobra no corpo, no desejo, na maneira de habitar a própria falta. Seria dessa dobra da análise pessoal, da análise de controle barra supervisão e da teoria que nasce a possibilidade de um analista autorizar-se de si mesmo? São para pensar sobre essas e outras questões relacionadas à questão da formação do analista na contemporaneidade, que recebemos com muito carinho a colega psicanalista Inesinha Lide, a qual é membro e fundadora da Maêutica Florianópolis, delegada em convergência do movimento lacaniano para a psicanálise freudiana e conselheira atual no Conselho Diretor da Maêutica. Inesinha, é com muita satisfação que recebemos você aqui na roda de conversa. E para começar, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Uma pergunta que eu faço, né, que normalmente as pessoas que não estão muito próximas à psicanálise acaba ficando em volta dela, né? Que é sobre a questão da autorização do analista, né? Sobre esse dizer do Lacan de que o analista se autoriza de si mesmo. Muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. E boa tarde, né, a todos. E quero começar agradecendo, né, Antônio, o convite
esse é um tema que eu já me deparei muitas vezes, já trabalhei em diferentes ocasiões e já dei algumas voltinhas por Uhum. ele. E algumas coisas a gente vai, enfim, reformulando, pensando e repensando também, né? É, eu penso que, assim, vou falar um pouquinho da minha formação, né? A minha formação, eu iniciei com a minha análise ainda em Porto Alegre, né, com o primeiro analista que tive, mas depois, formalmente, com o estudo, foi na maiêutica e também com a minha análise, né, com o Roberto Harari, e na qual eu fazia também inserções, enfim, participações, não só para análise pessoal, mas também de estudo em Buenos Aires. Então, foi um percurso bastante intenso, né, da minha, enfim, da minha vida, do meu percurso mesmo como analista. Bem, tu introduzes essa questão, né, da autorização que o Lacan fala na proposição, e eu acho que ela é muito, é, ela é controversa, ela traz questões paradoxais, né, mas ela é extremamente importante, e talvez, para começar a falar dela, a gente precisaria falar um pouquinho do que é que leva, né, a esta autorização Uhum. que é nada mais, nada menos do que o desejo do analista. Desejo do analista, ou desejo de analista, né, como a gente pode também dizer, ou um desejo de psicanálise, que estaria muito mais ligado a ocupar uma determinada função, porque não é um desejo de um sujeito, de alguém em particular, de ser analista, né? Eu acho que essa é uma distinção que também a gente vai fazendo, né, quando se trabalha essa questão do desejo, que é bastante ampla, mas especialmente isso que para marcar que é um desejo como função. Um desejo como função de vir a ocupar um lugar, né? Um lugar que, como diz Lacan, acho que é no seminário 11, de obter a máxima diferença, né? Que também é algo complicado para a gente se arranjar. Mas o que seria isso, né? E a gente vai encontrar que desdobrando essa máxima, né? Seria conseguir que alguém se arranje, que alguém dê suas voltas e consiga se arranjar até o máximo possível com a castração. E isso, claro, que diz respeito ao próprio analista e àqueles que, enfim, se propõem a vir ocupar esse lugar. Então, penso que essa questão do desejo, e sem isso, não há possibilidade de acontecer qualquer autorização, né? E claro, aí nós podemos ter nessa questão do desejo também um outro desdobramento, que é como é que isso surge, como é que vai aparecer, como é que o sujeito vai se deparar com isso, não? Uhum. E aí nós vamos um pouco lá para o início, que eu acho que tu falasse na apresentação, Antônio, que é o tripé, né? Um tripé que é enlaçado por um quarto que seria a instituição. O tripé, a análise pessoal, a análise de controle ou a supervisão e o estudo teórico. Mas eu centraria na questão da análise pessoal no primeiro momento, porque sem a análise pessoal não há condições, né, para que alguém, vamos dizer, se alguém não passa, não sente os efeitos, né, daquilo que ele vai pretensamente estudar, ou às vezes começa a estudar depois de sentir os efeitos em uma análise, né, sem sentir esses efeitos de como é que opera o inconsciente, ninguém consegue se colocar na função de escutar outro. Que essa é uma recomendação até freudiana, né? Que seria imprescindível nesse tripé seria realmente a sua própria análise, né? Claro, claro. Porque como você vai se colocar nesse lugar de escuta e nesse lugar de função, né? Se não passa por essa experiência de transformação subjetiva, né?
que é exatamente. produto de uma análise, né? E isso eu lembro, ou seja, que é freudiano, que está lá nos inícios, né? Ele diz, não há como, sem passar, é a condição primeira, né? Uhum, E isso encontra com a formulação que o Lacan vai fazer, que é sobre a análise, ou seja, de que toda análise é didática, uhum, porque, bom, talvez seja interessante, né, colocar que antes se falava da análise didática, que era uma análise para preparar os analistas, que era especificamente voltada a analistas. E poderia haver uma outra análise que, bom, para aqueles que não pensavam em ser analistas. Lacan vem e liquida com isto, né? Ele disse, não, toda análise é didática, porque de toda análise vai sair um analista, não como trabalho, como ofício, mas vai sair um analista por uma escuta, por estar advertido das suas formações do inconsciente, né? Ou seja, que depois que abre uma escuta, não se fecha mais. E esse sujeito que está em análise, ou que inclusive chegou ao final de análise, sem dúvida, mudou a sua posição subjetiva. E isso uhum, não quer dizer necessariamente que ele vai se tornar analista, né, para escutar outros, mas é uhum, analista nesse sentido de estar advertido. E para uhum, os analistas, nós podemos dizer que quanto mais se analisa, mais analista ele poderá ser, né, no sentido de abrir uma, uma escuta, né, uma escuta efetiva, né, uhum, porque digamos, eu digo, vou fazer uma pequena voltinha aqui, digo que esse caminho, né, entre analisante e analista, que algumas vezes é tomado também de uma maneira equivocada, como, eu tenho que chegar a um final de análise para ser analista. Não, não uhum, se trata disso. Se trata que nesse percurso, que não é mensurável, quantificável, há muitas idas e voltas. E às uhum, vezes aquele que inicia um processo de estudo, até inicia uma análise, manifestando que tem interesse em ser analista, que gostaria, não necessariamente vai chegar a ser analista. Pode ser que não. E aí a gente se depara com uma outra questão da formação, Antônio, que eu acho que da formação permanente do analista, que é esse inesperado, que nós não sabemos, não há garantias de que alguém que estude muito, que faça uma análise, que vá efetivamente chegar a ser analista, que chegue uhum. a se autorizar. Pode Sim, ser que não. sim. Eu fiz até essa pergunta provocativa, assim, no início, né, trazer essa questão da autorização, né, e desse autorizar, justamente porque existe um imaginário também em relação a essa questão, né, porque esse autorizar-se ele não tem nada a ver com autorizar-se em diplomas, não tem nada a ver autorizar-se em títulos, não tem nada a ver em autorizar-se no aprendizado, né, não tem a ver com isso, né, é um autorizar-se que passa por essa experiência, né, de uma análise, por essa experiência subjetiva, né, do sujeito, né, e que nem sempre quem vai fazer a análise, né, vai ser um analista, como você mesmo trouxe, né? Eu gosto muito de pensar também a questão do desejo, né? Quando você trouxe também a questão do desejo do analista, que é um tema que é caro para mim, você sabe disso. Eu fiz 3 seminários na Maíltica sobre esse tema, estou escrevendo um livro, inclusive, sobre ele, sobre o tema, e eu gosto de pensar nele porque a gente pode pensar também o desejo do analista como nesse viés imaginário e no viés simbólico, por exemplo, né? Porque no viés imaginário, justamente seria essa coisa de querer ser um analista, né? Do como é ser um analista, né? Todas essas questões imaginárias que muitas vezes no início quem inicia uma formação tem, né? E o viés simbólico seria justamente esse da função, né?
esse da função, porque a função tem a ver com essa questão do simbólico, né? Então, esse lugar que é proposto aí, né, pelo Lacan, como lugar do objeto A, esse lugar, né, onde o sujeito ele abdica ali de alguma forma do seu ego, né, para poder dar esse lugar vazio para que se opere aí, então, uma análise, né, esses efeitos da análise. O Sim, que é que você acha? eu sei que a questão do desejo analista te é caro, eu também já fiz seminários sobre esse tema, e, enfim, e é assim, e é inesgotável, né? Porque a gente vai puxando uma ponta, vai puxando outra, Sim. e tem uma questão relacionada a isso que é uma pergunta, né? É, o que faz, né? Às vezes pode dizer assim, que coisa louca é que faz com que alguém queira se propor escutar outro e depois trabalhar para cair desse lugar, né? Que a gente sabe pela transferência, o lugar importante que tem um analista para o analisante. Uhum. Mas o analista tem que trabalhar para sair desse lugar. Então, Sim. que desejo maluco é esse de Uhum. trabalhar para sustentar uma análise, porque tem que estar Uhum. ali, né, ocupando esse lugar para sustentar a análise, mas tem que trabalhar também para que esse laço, para que isso em algum momento encontre um certo fim, né? Sim. E um fim que, como o próprio Freud diz, tem um interminável da análise, porque o sujeito vai seguir advertido, trabalhando, né, com as suas Uhum. questões. Mas, enquanto encontro, enquanto, enfim, formalizado, encontro de sessão, de análise, isso em algum momento chega a um final, porque o sujeito encontra as suas maneiras, não, de se articular com a castração e de fazer algo com isso, que fazer algo que tem a ver com um outro ponto que também pode ser articulado com isso e com a autorização, daqui a pouquinho nós já vamos para lá, que é a questão do saber, né? Ou seja, a psicanálise nos propõe toda uma relação muito especial e distinta com relação ao saber do que muitas, do que todas as outras profissões ou disciplinas, né? E não é por nada que nos referimos ao psicanalista, à psicanálise, não como uma profissão, mas como um ofício, Uhum. porque tem algo que nos convoca a ocupar esse lugar difícil, que é um lugar de não saber. E um não saber, não como ignorância, né? Ou seja, temos que saber a teoria, temos que saber pensar a partir dela, a clínica, a teoria, mas Uhum. é um não saber daquele que vem nos procurar a cada vez, e nem a cada sessão, ou seja, é um não saber. E, inclusive, né, acho que cabe também aqui mencionar o Nicolás de Cusa, que Lacan toma, na qual ele toma isto do não saber, mas ele fala da douta ignorância, ou seja, Uhum. que é deixar de lado aquilo que se sabe para poder vir a saber com aquele analisante, com aquele sujeito Uhum. que está ali falando naquele momento. E cada um é único, né? Uhum. E Sim. isto e não só como analisante, o analista também, cada um é único, né? Uhum. Sim. Isso, se a gente pensar, chega até ser uma espécie de indicativo de abertura para os caminhos da escuta, né? Quer dizer, deixar esse saber de lado para poder, né, escutar um a um, né? Sim, porque isso exatamente marca aquilo tudo que em outras disciplinas, como por exemplo a medicina, é necessário. Também a medicina muitas vezes considera algumas é, individualidades, vamos dizer assim, mas em geral tem um saber médico que é esperado que ele seja aplicado àquela determinada situação diagnóstica, enfim, depois de tratamento e tudo mais. E com a Uhum. psicanálise isso é totalmente avesso, seja, não tem Sim. nada para ser aplicado, né? E se um analista
se propõe a aplicar alguma coisa, bom, ele já está comprometendo a análise daquela pessoa que ele aceitou, porque isso Uhum. implica novamente, né, a questão da responsabilidade que é o trabalho de um psicanalista, a questão ética também em jogo, né, Uhum. porque a questão da autorização, agora eu vou entrar um pouquinho, não sei se tu queres comentar alguma coisa antes, já de. é, Deixa eu trazer um comentário, porque você disse assim, que coisa maluca pensar nesse lugar do analista num determinado, pensar o analista num determinado lugar que ele é colocado pelo analisando, né, um lugar de potência, vamos dizer assim, né, e ele tem que cair desse lugar, né, ele tem que se haver para cair desse lugar. E é contraditório também pensar, né, que o analisando, ao colocar esse analista, né, no lugar desse suposto saber, o analista vai lá operar a partir desse não saber, né, a partir de um não saber, né. exatamente, exatamente. Por isso, eu acho que isso é assim, para mim é tão cativante, né? Eu acho que é tão lindo, né? Eu já estou, acho que 45 anos, né, trabalhando como psicanalista e assim e para mim sempre me convoca, me faz pensar porque a gente de como as coisas exatamente não estão dadas, não estão prontas. A gente precisa se preparar, precisa ler, mas essa preparação de dizer eu tenho que saber o que fazer diante de alguém que me diga isto ou aquilo não existe, não existe, não deve existir dentro de uma psicanálise, né? Exatamente para considerar esse singular, né? Isso que é único de cada um, senão o analista não vai escutar, isso não vai ter chance, né, de aparecer. Então esse enquadramento, de forma nenhuma, né, ele não pode estar ali. Ao contrário, é desenquadrado. E Uhum. por isso que aí, Antônio, a gente indo para a questão da autorização, quando o Lacan fala isso, né, que é lá em 67, na proposição 9 de outubro, que mencionavas, ele está, acho, chamando a uma responsabilidade desse lugar que ele já dizia, não? Cada sujeito é responsável pelos seus atos, não? É responsável de si mesmo também, não é algo que ele dizia. E para o analista isso não deve ser diferente, obviamente, né? Mas é uma tentativa, eu acho, nesse momento inicial em que ele diz o analista só se autoriza por ele mesmo ou por si mesmo. Aí é uma questão das traduções também do francês, mas nesse sentido de que, bom, algo desse desejo de analista, como nós estávamos falando, tem que, tem que aparecer, tem que brotar, tem que estar borbulhando, vamos dizer assim. Senão, não vai haver uma autorização. Nesse sentido, ele chama, eu acho, a essa responsabilidade de cada analista e retira exatamente qualquer expectativa de que alguém, um grande outro, que pode ser uma entidade, enfim, qualquer coisa formal, vá designar, vá dizer, você é analista porque você cumpriu isto, este passo, estudou a teoria, você fez tanto tempo de análise. Então, quando ele diz essa fórmula, né, é, ele está chamando a uma responsabilidade e dizendo, já aí concordando com Freud, que isso não vai vir de fora. Isto vai vir de cada um e, especialmente, marcando da sua análise pessoal, né? Bom, é claro que essa formulação que Lacan fez em 67 gerou controvérsias, gerou problemas também dentro da sua própria instituição e em grupos de analistas, e houve, obviamente, um, um mal entendido. Cada um tomou como lhe servia esta formulação e aí parecia algo louco. Ou seja, quem
vai confirmar no que esse analista está se autorizando. Então, para dizer minimamente de uma das questões que foram surgindo, a partir daí, ou seja, Lacan se arranjando um pouco com essa questão, entendeu pertinente colocar uma outra, alguns anos depois, que foi em 71, acho que foi em 71, no Seminário 21, em que ele coloca aí um acréscimo a esta primeira formulação, né? O analista não se autoriza senão por si mesmo e por alguns outros. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença, porque acho que quebra esse imaginário de que cada um, ou aquele que queira, também no seu devaneio, porque tem uma sala, porque atende pessoas, se diga analista, Sim. autorizadamente analista. Uhum. Sim. Não, não basta criar o ambiente, ter uma sala e se anunciar como analista para autorizar-se, né? É isso que você Isso, está trazendo, né? isso. E assim, Inesinha, e qual seria o papel, né, da instituição, né, na formação? Porque, por exemplo, na minha formação, a instituição teve e tem um papel muito importante, né? Mas hoje se discute muito com o advento das redes sociais, com o número de conteúdos que são propagados nas redes sociais, né? E se discute muito essa questão de é necessário ter instituição na formação, não é necessário. E você com essa experiência que tem, e que foi analisando a do Harari, que também foi todo esse trajeto que fundou a Maêutica, Florianópolis. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso, né? Que papel tem a instituição na formação, né? Sim, claro. Por isso que lá eu mencionava, né, a questão do tripé e, e um quarto elemento que seria um, uma certa, fazer um certo elo, não? De sustentação a esse tripé para o analista. Porque, e aí eu acho que entra, né, essa segunda parte da formulação que o Lacan faz, do autorizar-se por si mesmo e por alguns outros. Esses alguns outros, certamente, pode ser muitos outros variados, mas num primeiro momento, penso, né, e a partir, inclusive, de muito que podemos trabalhar na instituição com o Roberto Harari, que seriam os outros da própria instituição, né? E depois de outros, exatamente também, com as quais temos transferências de trabalho e tudo mais. Mas por que os da própria instituição? Porque ali é um espaço compartilhado com mais frequência, vamos dizer assim, num cotidiano de trabalho, né? De transferência de trabalho, e na qual se trabalha com colegas nessa comunidade, né, de psicanalistas dentro de uma instituição, e ali na instituição é o lugar em que cada um pode dar, como dizia Lacan, suas provas do Uhum. seu percurso como analista. E isso não é uma prova, obviamente, escolar nem universitária, mas o que é esse dar prova, não? É num sentido discursivo que dê mostras da posição subjetiva desse analista. E na medida em que ele fala, em que ele ocupa lugares diferentes na instituição, falando da sua clínica, falando do seu trânsito, ele vai se dando a conhecer e os seus pares, os demais analistas que ali transitam, reconhecem ali há um analista naquilo que ele fala. Então, essa é a prova, vamos dizer assim, do colocar-se à prova, pode-se dizer dar testemunhos também, é uma outra forma que também se pode dizer, mas esse lugar, para mim, fundamental da instituição,
cada vez mais. Acho que sempre foi, para mim, pelo menos, né? Um lugar de escuta, de compartilhamento. A gente sabe, as instituições não são lugares, às vezes, muito tranquilos, né? Onde existem pessoas reunidas, sempre pode haver, enfim, algum nível de conflito que se resolve mais fácil, menos fácil, as cisões em instituições, tudo isso acontece. Então, não é para romantizar a instituição, mas sim colocar o lugar fundamental que ela tem na formação, dos analistas. Eu vou mencionar aqui, inclusive, tem um texto que eu gosto muito, que é do Roberto Arari, que ele trabalha um pouco, é um dos momentos em que ele trabalha um pouco essa questão, que o texto está num livro, o livro, agora não vou lembrar bem o nome dele, acho que é Dissipações do Inconsciente. Dissipações do Inconsciente. Tem um capítulo que diz: o analista é 3 mais um. E esse mais um é exatamente a instituição, ou seja, tem o tripé, os três, e mais um a instituição, porque este tripé, ele não dá conta, na medida em que a autorização, o analista pode pensar que, bom, ele tem analisantes, então ele se autorizou e ele não precisa dar conta de o que ele faz na solidão do seu consultório. Ninguém sabe, só os seus analisantes. Primeiro ponto. A análise de controle, ele pode fazer a supervisão ou não, ou faz, enfim, com quem. É algo que não fica, não aparece discursivamente entre outros, não? E o estudo teórico, bom, também, se ele não está ligado a uma instituição, ele pode estudar muito na sua solidão, não compartilha, ele não é questionado, ele não faz uma interlocução com outros para poder fazer esse trânsito, né, entre aquilo que nós chamamos a psicanálise em intenção, que é a clínica, e a psicanálise em extensão, que é o estudo, a instituição, enfim, a Uhum. polis, onde a gente pode levar a instituição. Sim, e é interessante, né, pensar esse quarto elo como uma instituição e também não só a instituição a qual você pertence, mas inclusive as outras instituições, porque dentro das instituições a gente tem os movimentos de convergência, por exemplo, né, que aí também amplia esse espaço, né, desse autorizar-se, vamos dizer assim, né? Amplia esse espaço, porque você tem outros colegas que você não tem muito contato, inclusive, muitas vezes, às vezes conhece ali no momento do evento, né? E que também são formas também de se autorizar-se, né? E talvez a gente possa pensar também que a formação do analista, enquanto uma formação permanente, ela está para uma autorização permanente também, por um autorizar-se permanentemente, né? Talvez possamos pensar assim, né? Bem, eu acho que sempre que a gente fala na formação analista, é isso, tem que colocar o permanente, né? E, e de fato, porque assim, esse permanente, ele indica algo que não é, às vezes, é todo um imaginário, né? Ah, porque tem que estar atualizado, tem que se atualizar. Não se trata dessa atualização, né? Que habitualmente, enfim, circula, né, em muitas áreas, mas se trata, sim, de poder compartilhar, de manter viva a psicanálise, né? E poder, desta maneira, compartilhando também aquilo que nos faz sair da solidão, né? Que Freud chamou do esplêndido isolamento. Então, esse esplêndido isolamento, quando nós estamos com outros, nós temos a possibilidade de compartilhar questões, dúvidas sobre, enfim, as variações clínicas, sobre questões mais difíceis que vão surgindo, né, de acordo com cada época também. Então, esse compartilhamento é muito importante nessa sustentação mesmo da psicanálise, né? Então, acho que esse é um ponto. E o permanente, porque dá conta desse interminável, como já Freud falava, né? Eu acho, da própria análise, deste interminável, e já levando para o Lacan
isto que é impossível de concluir, né? Então, que é a categoria do real que o Lacan vai colocar, ou seja, esse impossível como aquilo que não cessa de não se escrever, ou seja, que, como ele dizia, né? Aí voltando Freud e Lacan, a gente faz essa dança entre um e outro. Quando Freud fala ali ele fala as profissões, ou seja, os ofícios impossíveis, né? Que é o governar, o educar e o psicanalizar. E são impossíveis exatamente nessa direção que o Lacan vai marcar, porque não se conclui. É impossível de concluir. Então, sempre há algo que é interminável aí. Então, por isso, o permanente da formação, que é a maneira com a qual nós podemos, inclusive, como analistas, suportar, compartilhar isso com a qual nós operamos o tempo todo, que é a castração. Então, a instituição não vem para tapar aquilo que seria a castração, o furo, mas ao contrário, para que a gente possa sustentar aí, numa comunidade de analistas, né, isso que nos diz respeito e que é o nosso trabalho, que é o trabalho com a castração. A gente vai abrir o espaço, tá? Daqui a um pouquinho para interlocução, daqui a Tá, mais 5 minutos. tá bom. Eu já vi que tem umas pessoas ali que levantaram a mão. Querem Só um falar? Inesinha, e assim, né? A gente pensar também que para que se sustente, né, esse lugar, né, da castração, é necessário também que esse que se propõe a esse lugar de analista, né, ele esteja podendo sustentar também o seu próprio lugar em relação à falta, né, a sua falta constituinte, né, a esse real, né, que o Lacan chama, esse real lacaniano, né? Por isso, exatamente. E aí voltamos para o ponto inicial, que é o da análise de cada um, análise pessoal, ou seja, que sem isso não há como alguém se articular e sustentar, né, algo da castração. Não, não há como, né? E eu queria só, antes de abrir as perguntas, voltar a falar um ponto que tu tocasse, que é o da convergência, que é exatamente isto, né? Assim como a gente coloca a instituição nesse lugar, né, propiciatório para que se compartilhe aquilo que e sair do esplêndido isolamento de cada consultório, né, de cada um, a convergência, né, esse movimento, ele tem essa proposta de incrementar o trabalho entre analistas de diferentes instituições, porque também move aí e promove que as instituições saiam também do seu esplêndido isolamento, não fiquem fechadas em si mesmo, né? Possam compartilhar, fazer interlocução com outras instituições e que são instituições, digamos, com as quais temos transferências de trabalho, todas as que estão ali, né? Mas que fazem parte do movimento, mas que às vezes têm diferenças, né? Muitas diferenças, desde a sua própria composição institucional e às vezes uma diferença numa certa leitura de um conceito ou até de outro. Isto é muito rico, porque se pode compartilhar e poder fazer as trocas, né? A sustentação de uma leitura e de outra. Uhum. Sim. Eu acho que a Raquel tinha levantado a mão primeiro, né? Se eu não me engano. E depois a Mariana. Sim, eu Boa tarde, tinha. Raquel. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Mas exatamente, eu fiquei entusiasmada. Eu não tinha mais visto Inezinha, a gente não se vê há muito tempo. Fiquei pensando da Lacano, de Florianópolis, Hum. assim, momentos que a gente teve bem, há muitos anos, né? Quando ela disse 40 anos aí de clínica. Eu fiquei também pensando, poxa, a gente está nesse testemunho, né? E há tantos anos, e aí, de fato, fiquei muito desejosa de dar esse boa tarde que Antônio antecipou.
e também de fazer algum comentário sobre as colocações que ela fez, que me parecem interessantíssimas, e eu fiquei aqui, sempre me ponho a pensar, né? A gente se habitua, quando começa a escutar algo, a gente fica também pensando. E aí, no momento que ela colocou, o que é que sustenta, o que é que poderia sustentar? E você, Antônio, perguntou também, o que é que a gente podia pensar aí que sustenta a formação, né? Esse tripé, e eu fico pensando, depois de tantos anos, isso é uma coisa bem recente, né? Quando a gente começa a estudar a pulsão invocante com mais assiduidade, com mais profundidade, eu fico pensando, né? Parece que tem uma coisa que, que sempre foi e sempre será, mas que vem em pauta, que é a questão da escuta, que esse saber ele se monta no saber escutar, é a escuta em si, né? Claro que ele precisa esse tripé e ele precisa o quarto tripé, né? Mas a base mesmo, e esse saber, no caso do analista, está na escuta. Ele nem precisa, porque tudo vem. E aí eu retomo os anos de clínica, né? A gente observa que é tudo no a posteriori. Nada acontece ali de imediato, nada acontece, né? É lindo, como você disse, é lindo a gente acompanhar, porque a gente vê que a coisa vai acontecendo e o que é que a gente sabe? A gente sabe nada, mas esse suporte está na escuta. Se a gente aprende a escutar, literalmente a escutar, a gente não invade esse espaço do saber do analisante e a gente fica nesse suposto saber e a gente sustenta essa escuta e a gente sustenta essa análise. Do contrário, ela nem acontece, o cabra nem vem mais, nem aparece. O cabra, eu me refiro ao Sim. sujeito qualquer que seja, né? Nem volta, ele nem volta, né? Até mesmo no caso da escuta infantil, eles nem volta a mãe, não volta a criança, não volta o adolescente, porque se ele não tem essa escuta, e aí eu fiquei pensando, mas é muito gostoso ouvir isso, assim, quando a gente tem essa cumplicidade desses parceiros, né? Como eu citei, nós que tivemos tantos anos atrás, e a gente ouve isso se repetir, está aí, é parar para escutar, não tem outra. Conhecimento teórico, as leituras, o estudo, a instituição para fazer umas trocas que às vezes nem são úteis, às vezes as instituições estão se degladiando, mas que é, de qualquer forma, uma forma de troca, mas é a escuta. E aí eu fiquei com vontade de dizer isso, né? E cumpliciar isso aqui com vocês. Não, eu queria dizer que fiquei muito feliz em te ver, Raquel, e te escutar também, por de tantos anos. Que coisa boa, tá? E boas lembranças da nossa Lacano aqui, que foi muito, muito show, né? E concordo contigo, né? Acho que a questão da escuta, e claro, aí ela nos remete a essa questão que não há possibilidade de escutar se não passar por uma análise, bom, e muita análise. Mas Voltamos ao Freud. Voltamos ao Freud. é isso aí. A Mariana, por favor. Oi, boa tarde. Eu Tarde. hago uma pequena apresentação. Eu sou de Tucumã, Argentina. Conheci a Ernestinha, ela me convidou a participar hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou com meu português como posso, mas vamos lá, eu vou tentar fazer uma participação. Então, eu fiquei pensando naquela frase de Lacan que Inestinha trouxe hoje, de o analista se autoriza por si mesmo e alguns outros, eu fiquei a importância de essa palavra de alguns outros, né? Porque não são qualquer outro, estamos pensando na instituição, né? Como aqueles outros significativos, que é aí onde o analista dá conta da sua posição subjetiva
que algunos otros significativos possam dizer alguma coisa e não outra, tipo, tem valor de intervenção, né? Porque é dentro da transferência de trabalho, né? Não dá o mesmo o que aquele outro fale, né? Aí eu fico pensando na dificuldade da instituição também, que possa ficar encerrada em si mesma. E aí eu pensei a importância essa da convergência. Bom, agora estamos fazendo honor a isso, né? Nesse intercâmbio e a necessidade dessa saída exogâmica também da instituição, justamente pelo significativo que aqueles outros da nossa instituição são. Não sei se dá para entender, né? Mas aí eu queria perguntar se você, Inesinha, podia falar um pouquinho como você pensa, né? Essa intimidade que a gente acaba tendo na instituição depois de um tempo, né? E aí eu fico pensando nisso. Obrigada. Tá bom. Prazer te ver aqui, né, Mariana? Que bom. Obrigada. Gostei de ver aí. E escuta, é que tem, bom, tem muitas coisas. Vou tentar dizer alguma pouquinha, porque quando eu falava do lugar da instituição, e tu lembrou com uma precisão que eu não cheguei a falar, mas que estou plenamente de acordo, que com alguns outros que não são quaisquer outros. E por que não seria quaisquer outros? Por quê? Muitas vezes, e é muito frequente isso, né, como algo muito natural, que vamos tendo laços, às vezes, mais fortes, com um, com outro, inclusive se transforma em amizades, enfim, enfim, vai, extrapola o âmbito institucional, né, e da própria transferência de trabalho. Bom, essa é uma coisa, mas na instituição não estão só esses que nós simpatizamos mais, que nós nos reconhecemos mais. A instituição tem também aqueles outros que nem sempre são os que a gente escolheria, talvez, para fazer um trabalho, né? Mais diretamente, ou aquele que talvez a gente até critique certas posições, mas ele está ali. E quando eu vou falar, ele vai me escutar falar, que vai vir, não sei. Então, a questão da instituição, ela coloca em cena isso de o analista também poder suportar, né, que estar com outros não é estar só com os amigos, porque podemos estar com os amigos, nada contra, ao contrário, né? Mas os amigos, em geral, o que, que acontece entre amigos? Os afagos, mais elogios, né? As coisas difíceis, às vezes, não são ditas, né? Então, essa questão de uma instituição, tem aqueles que seriam os escolhidos, os preferidos, e outros nem tantos, talvez outros que a gente até dizer poderia nem estar aqui, mas está. Eu não escolheria que tivesse, né? Então, de poder trabalhar também com isto, né? Que acho que faz parte, né, para um analista. E da instituição com relação a outras instituições, sim, também, porque pode haver, convergência veio com essa proposta, né, com esse objetivo, inclusive para poder fazer frente um pouco à fragmentação das instituições, em função desses conflitos que acontecem em toda a instituição e, às vezes, as dissoluções também. Então, o fato de que uma instituição compartilhe, né, suas questões com outra, que procure ser escutada por outra, né? E claro, aí nunca é a instituição como um todo, mas aqueles que representam naquele momento a instituição, ou alguns, né, que se enlaçam com outros também,
transferencialmente, isso é sempre muito, muito produtivo. E, claro, traz essa questão da exogamia, né? Também, que é importante. Mas eu diria que os dois lugares têm sua necessariedade para nós, né? Esse que é o da própria instituição, como o de outras instituições também. Tá? É o que, assim, uma das pontas que me ocorre para poder dizer agora. Eu acho também que é importante pensar, né, que a instituição ela não está isenta dos fenômenos de massa, né, dos fenômenos de grupo, né? Então, na instituição sempre vai ter, né, existir esses fenômenos de grupo, né, essas transferências, esses laços de amizade, né? Mas eu penso que quando se fala, né, quando Lacan traz esse se autorizar com alguns outros e não são quaisquer outros, justamente não é nesse caminho, né? Não é nesse caminho de autorizar-se com esse outro aí que já me daria essa autorização, mesmo às vezes sem pedido, né? Porque às vezes tem um laço muito estreito, talvez, né? Mas E são com esses outros, né? Que tivessem aí numa função, numa certa função de escuta, mas numa certa função simbólica também, né? Não só, não nesse eixo imaginário, né? isso, exatamente, exatamente, né? Então, de poder suportar, porque nem sempre estamos, né, entre amigos, né? E acho que esse lugar da instituição, como eu disse, ele não está isenta dos fenômenos todos que diz respeito a agrupamentos, né? Conflitos, enfim, as rivalidades, ou a massa, enfim, tudo pode acontecer. O que eu digo é que a gente, como psicanalista, estando numa instituição, também nos cabe estar um pouco advertidos, né? E não vamos evitar, mas em detectando que determinadas coisas estão acontecendo, temos que pôr isso em cena e poder falar para que se possa permanecer, para, digamos, limpar um pouco o campo e sustentar uma possibilidade de que, enfim, se esteja, não, que se possa estar ali, né? Talvez por isso, né, seja a indicação do Lacan na própria proposição, né, de que na instituição é preciso insistir no discurso do analista, né? Isto, Discurso que fura justamente aí, né, essa isso. esse imaginário que poderia estar sendo construído, né, Sim, entre essa os. escuta, exatamente, né? Dentro de uma instituição, um colega, enfim, um analista não vai fazer uma análise selvagem de algo que está acontecendo institucionalmente ou com algum colega. Agora, uma escuta analítica, né, no sentido de poder conduzir isso para que encontre, enfim, algum encaminhamento possível, né? E, em geral, acontece e é bem-vindo. Às vezes não é possível e acabam em dissoluções, né? Mas, enfim, faz parte também. Alguma pergunta mais? Antônio? Então, eu vou para a pergunta do Antônio, depois, senão a gente já encerra por causa do tempo, né? Porque já Tá bom. estamos no nosso Ok, tempo. ok, meu prezado Antônio, Xará. Antônio Garcia, Tudo bem? tudo bem. Olha, muito obrigado, parabéns aí pelo belíssimo tema escolhido. E quanto a você, Inezinha, me fez recordar a nossa primeira conversa já no início do ano, né? E me lembrou e desses aspectos todos que você muito bem levantou hoje. Muito obrigado. Você me fez ter certeza de que eu tomei a decisão correta em me tornar, daqui a pouco, um psicanalista. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigada, Antônio. Bom, gente, então nós estamos com 58 minutos. Agradeço aí a participação de todos vocês que estão aqui conosco. Agradeço muitíssimo aí a aceite, né, do convite, a Inezinha, né?
Muito obrigado pela sua presença, Inesinha. Inesinha também tem um excelente discurso e experiência relacionada à intersecção de psicanálise e arte. Eu quero trazê-la outro dia aqui para a gente conversar sobre isso, né, Inesinha? Sobre psicanálise e arte, mas eu acho que vamos ter esse espaço aí no próximo ano. Tá bom, eu ficarei muito feliz e quero agradecer, né, esse convite e agradecer a todos também que estavam aí conosco e que também puderam falar. Eu reencontrei algumas pessoas, e isso me deixa muito bem e feliz a gente poder compartilhar aquilo que a gente vai elaborando, trabalhando ao longo de um percurso aí de vida e de psicanálise. Obrigada. Tá. E obrigado também. E por falar em psicanálise e arte, lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos a colega do Rio de Janeiro, da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, que vai nos falar sobre essa intersecção entre psicanálise e música, Um tema muito lindo também. como ressonância no corpo. Quinta-feira, às 16 horas, aqui no Travessia. Tá bom, gente? Obrigado. Até Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.